Você já se perguntou se algumas das decisões mais importantes do mundo não são tomadas em parlamentos ou palácios, mas sim em salas fechadas, à luz de velas, por pessoas que juraram segredo absoluto? E se eu te dissesse que existem sociedades secretas que não apenas existiram, mas que ainda estão ativas hoje, influenciando governos, corporações e até a cultura popular, sem que você sequer perceba? Cavaleiros Templários, Illuminati, Maçonaria, Skull and Bones, Bohemian Grove. Nomes que despertam mistério, medo e fascínio. Neste vídeo, você vai descobrir quais dessas sociedades ainda existem e o que se sabe sobre elas. Quais são os seus verdadeiros objetivos e o mais perturbador. O que elas estão fazendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Prepare-se para mergulhar em um universo onde mito e realidade se confundem, e onde o poder se esconde nas sombras. Fique até o final, porque a última sociedade que vamos revelar é tão enigmática que muitos acreditam que ela controla as outras. Se você curte conteúdos que revelam o que poucos ousam contar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala sobre o tema, sem medo. As origens das sociedades secretas. Poder nas sombras. Desde os tempos antigos, grupos seletos se reuniram em segredo. Não por mero capricho, mas por necessidade. Quando ideias eram perigosas e questionar o poder podia custar a vida, o segredo era a proteção. E assim, nasceram as primeiras sociedades ocultas. No Antigo Egito, havia sacerdotes que dominavam o conhecimento reservado aos faraós. Na Grécia, os mistérios de Eleusis prometiam revelações místicas apenas a iniciados. E na Roma Antiga, cultos secretos como o de Mitra realizavam rituais escondidos nas profundezas da cidade. Mas foi na Idade Média que o conceito moderno de sociedade secreta ganhou forma. Os Cavaleiros Templários, monges guerreiros com imenso poder político e econômico, foram acusados de heresia, torturados e caçados. Muitos acreditam que os sobreviventes simplesmente desapareceram, reorganizando-se nas sombras. Séculos depois, surgiriam grupos como a maçonaria, cujos rituais e símbolos herdaram mistérios antigos. E no século XVIII, o nome que até hoje gera arrepios, Illuminati. A pergunta é: eles realmente desapareceram? Ou apenas mudaram de forma? E continuaram agindo discretamente por trás dos bastidores da história? Sociedades secretas que ainda estão ativas hoje. Muitas vezes, pensamos em sociedades secretas como relíquias do passado. Mas e se algumas delas estivessem ativas agora mesmo? Em pleno século XXI, há organizações que continuam operando nas sombras, influentes, enigmáticas e seletivas. Vamos conhecer 3 das mais conhecidas e controversas sociedades secretas, que, segundo inúmeros relatos, ainda estão vivas nos bastidores do poder. A maçonaria. Com raízes que remontam à Idade Média, a maçonaria sobreviveu séculos de perseguição, guerras e mudanças políticas, e continua ativa em praticamente todos os continentes. Atualmente, estima-se que existam mais de 6 milhões de maçons em todo o mundo, distribuídos em lojas, com estruturas hierárquicas e rituais simbólicos complexos. Seus membros juram segredo, praticam cerimônias enigmáticas e utilizam um vasto simbolismo, como o esquadro e o compasso, que muitos consideram carregado de significados ocultos. Embora se apresentem como uma fraternidade filantrópica, muitos críticos e teóricos acreditam que a maçonaria exerce influência discreta, porém poderosa, sobre decisões políticas e econômicas em diversas nações. E há um detalhe importante. Para entrar, não basta querer. É preciso ser convidado e aceito. Por quem? Isso permanece no mistério. Skull and Bones, a Sociedade Sombria de Yale. Fundada em 1832, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, a Skull and Bones
é uma das fraternidades mais restritas e enigmáticas do mundo. Seus membros são escolhidos a dedo entre os alunos do último ano de Yale, jovens que mais tarde tornam-se executivos de Wall Street, agentes da CIA e até presidentes. 2 ex-presidentes do Ziboshamil, George H. W. Bush e George W. Bush, eram Bonesmen. As reuniões da sociedade ocorrem em um prédio sem janelas, chamado de The Tomb, o túmulo. Dentro dele, os rituais são cercados de juramentos de silêncio, encenações teatrais e símbolos macabros, como crânios humanos. Há quem diga que decisões cruciais para o destino dos Estados Unidos foram discutidas entre essas paredes. Os Illuminati modernos, conspiração ou realidade? Muito além da lenda, os Illuminati surgiram na Baviera em 1776 como uma sociedade secreta que buscava combater a influência da Igreja e dos monarcas. Embora oficialmente extinta em 1785, a ideia de uma elite global conspirando para controlar o mundo nunca desapareceu. Hoje, o termo Illuminati é frequentemente usado para descrever uma suposta rede de poderosos, bilionários, líderes políticos, celebridades, que operariam por trás dos bastidores, manipulando finanças, mídia e até eventos geopolíticos. Em vídeos, entrevistas e letras de música, muitos artistas são acusados de dar pistas de sua ligação com essa elite. Olhos que tudo veem, pirâmides, gestos com as mãos, seriam meros símbolos artísticos ou mensagens cifradas. O que todas essas sociedades têm em comum é o segredo. E onde há segredo, há especulação, suspeita e fascínio. Será que essas organizações estão moldando o mundo sem que percebamos? Ou tudo não passa de teoria da conspiração alimentada pela nossa sede por mistério? Casos e evidências que intrigam até hoje. Algumas sociedades secretas negam sua influência. Outras sequer admitem sua existência. Mas ao longo da história, certos eventos e decisões levantam suspeitas de que há algo, ou alguém, puxando as cordas por trás da cortina. Vamos explorar agora casos emblemáticos que muitos acreditam ter sido moldados, direta ou indiretamente, por essas organizações ocultas. 1. O caso do Federal Reserve, criado em reunião secreta. Em 1910, um grupo seleto de banqueiros e políticos norte-americanos embarcou em um trem particular, com nomes falsos e destino desconhecido. Eles foram para Jekyll Island, na Geórgia, e lá, longe dos olhos do público, redigiram o plano que daria origem ao Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O encontro foi tão secreto que só veio à tona anos depois. Coincidência ou não, alguns dos presentes eram maçons ou membros de clubes extremamente reservados, como o Bohemian Club. Críticos dizem que o Fed nasceu de um pacto entre elites, não eleitas, para controlar a economia americana a portas fechadas. Segundo a Operação Paperclip e a conexão oculta com o poder pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, dezenas de cientistas nazistas foram levados secretamente aos Estados Unidos. A chamada Operação Paperclip recrutou esses especialistas, muitos deles com passados sombrios, para trabalhar em projetos militares e aeroespaciais, como a NASA. Mas há quem afirme que essa operação não foi apenas uma jogada estratégica. Teóricos sugerem que sociedades secretas, interessadas em tecnologias avançadas e poder sobre o futuro da ciência, atuaram diretamente nesse processo. E mais, que certas informações sobre engenharia reversa de OVNIs ou experimentos de controle mental foram silenciadas por esses grupos até hoje. 3. O Bohemian Grove, onde a elite se reúne em rituais misteriosos. Todos os anos, no meio das florestas da Califórnia, figuras poderosas, ex-presidentes, CEOs, militares e artistas, se reúnem em um local isolado chamado Bohemian Grove. Lá, em meio a estátuas de corujas gigantes e fogueiras, realizam cerimônias teatrais com vestes ritualísticas. Embora digam se tratar apenas de confraternizações artísticas,
O evento é fechado à imprensa e altamente vigiado. Um vídeo clandestino gravado nos anos 2000 por um jornalista independente mostrou em um ritual chamado Cremation of Care, que chocou o público. Seria apenas uma encenação ou uma metáfora simbólica sobre o desprezo pelo bem comum? Quarto, o caso MK Ultra, quando a realidade superou a ficção. Nos anos 1950 e 60, a CIA conduziu um projeto altamente secreto chamado MK Ultra. O objetivo? Investigar métodos de controle mental, lavagem cerebral e manipulação da consciência usando drogas como o LSD. Por décadas, o projeto foi negado pelo governo dos Estados Unidos. Só em 1975, com o Comitê Church, parte dos documentos foram revelados. Mas a pergunta permanece: por que algo tão sensível foi mantido sob sigilo absoluto? E por que nomes de colaboradores, inclusive médicos e cientistas, foram removidos dos arquivos? Muitos acreditam que os verdadeiros mandantes e o real alcance do projeto ainda estão escondidos, protegidos por alianças com sociedades secretas. Esses casos não provam a existência de uma conspiração global, mas o padrão é inquietante: poder, segredo, influência e silêncio. Quando as peças se encaixam com perfeição demais, é difícil não suspeitar que alguém esteja montando esse quebra-cabeça de propósito. As teorias mais extremas, verdade ou pura ficção. Até aqui exploramos sociedades documentadas, casos históricos e evidências que, no mínimo, despertam curiosidade. Mas há um nível ainda mais profundo nessa jornada: o das teorias que ultrapassam o limite da lógica e tocam o território do inacreditável. 1. O governo oculto global. A mão invisível que controla tudo. Muitos teóricos defendem que existe uma nova ordem mundial. Uma rede de famílias poderosas, bancos internacionais e entidades secretas que controlam governos, eleições, crises financeiras e até conflitos armados. Para eles, presidentes seriam apenas peões em um tabuleiro movido por um grupo fechado. Essa teoria, embora rejeitada por estudiosos tradicionais, encontra ecos em discursos políticos, documentários e até em declarações veladas de ex-líderes mundiais. 2. Híbridos humanos alienígenas e experimentos genéticos ocultos. Alguns acreditam que sociedades secretas, em colaboração com entidades extraterrestres, estariam desenvolvendo híbridos humano-alienígenas em bases subterrâneas. A base Dulce, no Novo México, é frequentemente citada como um desses centros. Histórias falam de túneis secretos, experimentos sinistros e pactos interplanetários jamais reconhecidos oficialmente. Parece absurdo? Talvez. Mas a repetição desses relatos ao longo das décadas desperta uma dúvida incômoda. E se houver uma fração de verdade escondida entre as teorias? Terceiro, controle mental em massa via mídia e tecnologia. Com a ascensão das redes sociais, algoritmos e dispositivos inteligentes, crescem os temores de que estejamos sendo condicionados sem perceber. Alguns teóricos afirmam que sociedades secretas estariam usando Big Data, programação neurolinguística e tecnologias de vigilância para manipular decisões coletivas. O medo é claro, que nossa liberdade de escolha já tenha sido substituída por uma ilusão cuidadosamente fabricada. Quarto, o olho que tudo vê e o culto ao simbolismo. Pirâmides, olhos dentro de triângulos, gestos com as mãos. Estariam essas imagens apenas em filmes e videoclipes por acaso? Teóricos da conspiração acreditam que não. Para eles, o simbolismo seria uma forma de comunicação velada entre membros de sociedades secretas, uma espécie de assinatura invisível para os iniciados. Artistas populares, políticos e até marcas famosas são acusados de disseminar esses símbolos como parte de um pacto com forças ocultas. Teorias como essas dividem opiniões. São desinformação e paranoia para alguns, ou alertas ignorados para outros. Mas independentemente do que você acredita, uma coisa é certa:
O poder do mistério é real e continua moldando nossa curiosidade coletiva. E agora queremos saber de você. Qual dessas teorias mais te intriga? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo instigante como este. Por que o mistério persiste? A psicologia das sociedades secretas. Se muitas dessas sociedades jamais foram comprovadas, se parte das teorias parecem saídas de filmes de ficção, então por que continuam despertando tanto interesse, medo e fascínio? A resposta pode estar menos nas provas e mais em nós mesmos. 1. O cérebro humano. Odeia o desconhecido. Desde os tempos antigos, nosso cérebro busca padrões e respostas, mesmo quando elas não existem. Isso se chama apofenia, a tendência de enxergar conexões onde não há nenhuma. É esse mecanismo que transforma coincidências em teorias e boatos em verdades ocultas. Quando algo grande e sem explicação acontece, como crises, pandemias, guerras ou colapsos econômicos, é mais reconfortante acreditar que tudo foi planejado do que aceitar o caos do acaso. 2. A busca por sentido em um mundo caótico. Sociedades secretas oferecem uma narrativa poderosa, a de que existe uma ordem por trás do aparente descontrole. Para alguns, isso é assustador. Para outros, é tranquilizador. Afinal, se alguém controla tudo, talvez exista um plano maior, mesmo que sombrio. Esse desejo de encontrar um vilão invisível também gera coesão social entre grupos. Acreditar na mesma teoria dá um senso de pertencimento, propósito e até de missão. 3. O papel da mídia e da cultura pop. Filmes, séries e livros como O Clube da Luta, O Código da Vinci ou Matrix reforçam a ideia de que há algo por trás da cortina. Não é coincidência. A indústria do entretenimento sabe o quanto esses temas vendem, porque mexem com emoções profundas: medo, revolta, esperança e curiosidade. E em tempos de internet, as teorias ganham força viral. Um vídeo no TikTok, um post no Reddit ou um canal no YouTube pode espalhar uma descoberta para milhões em segundos, mesmo sem nenhuma comprovação. 4. O fascínio pelo proibido. Existe algo irresistível no que é escondido. O simples fato de um assunto ser proibido, sigiloso ou censurado, faz com que ele ganhe mais atenção. Sociedades secretas jogam com esse desejo humano, o de saber o que não era para ser sabido. Como se, ao descobrir algo oculto, você se tornasse parte de um círculo mais desperto, mais lúcido. No fundo, o mistério persiste porque toca algo essencial em nós: a necessidade de entender o mundo, de se sentir no controle e de acreditar que há mais entre o céu e a terra do que nos contam por aí. E você já se pegou pensando se há mesmo algo por trás da realidade aparente? Comenta aqui embaixo, queremos muito saber. E se esse vídeo está abrindo sua mente, deixe o like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a continuar revelando temas que poucos têm coragem de explorar. Casos recentes e enigmas não resolvidos. Não pense que sociedades secretas são coisa do passado. Muito pelo contrário. Em pleno século XXI, ainda existem eventos, grupos e coincidências que desafiam qualquer explicação oficial. Vamos conhecer alguns dos casos mais recentes que levantam dúvidas e fazem até os mais céticos coçarem a cabeça. Primeiro, o caso dos Bilderbergs modernos. Todos os anos, líderes políticos, bilionários da tecnologia, banqueiros e chefes militares se reúnem discretamente em locais afastados da imprensa. Isso acontece no chamado Grupo Bilderberg. Embora oficialmente seja apenas uma conferência informal, o nível dos convidados e o sigilo absoluto sempre levantaram suspeitas. O que eles discutem? Por que nunca há registros oficiais? E por que os temas dessas reuniões muitas vezes antecipam decisões globais? Em 2019, por exemplo, antes mesmo da pandemia,
O tema discutido foi estabilidade econômica global e ameaça de surtos virais. Coincidência? Segunda crises econômicas e os arquitetos invisíveis. Algumas das maiores crises financeiras do mundo, como o colapso de 2008, foram atribuídas à ganância dos mercados. Mas há quem diga que certos grupos influentes lucraram precisamente com essas quedas e até as incentivaram. Fundos de investimento secretos, movimentações coordenadas e informações privilegiadas fazem parecer que certos players jogam com cartas marcadas, enquanto o povo paga a conta. Será que estamos vendo apenas a ponta do iceberg? Terceira, a influência oculta na tecnologia. Com o avanço da inteligência artificial, privacidade digital e vigilância em massa, surgem dúvidas. Quem está por trás das decisões que moldam o futuro? Empresas como Google, Facebook e outras gigantes da tecnologia têm acesso a dados de bilhões de pessoas. E muitas vezes, seus executivos participam de grupos fechados com interesses pouco transparentes. Será que estamos entregando nosso livre-arbítrio a estruturas que operam nas sombras? Quarto, o Código dos Experimentos Éticos. Há denúncias reais de experimentos secretos em humanos ao longo da história, como o projeto MKUltra nos Ewenswaya. Mas e hoje? Rumores de pesquisas genéticas sem ética, manipulação comportamental por algoritmos e controle social silencioso continuam circulando. E muitos se perguntam: se parte disso já aconteceu antes, por que não estaria acontecendo agora, com tecnologia ainda mais avançada? Em um mundo hiperconectado, é cada vez mais difícil esconder algo. Mas, paradoxalmente, também é mais fácil distrair a atenção do público. Afinal, o melhor lugar para esconder algo talvez seja bem à vista. E você? Já ouviu falar de algum caso atual que pareça suspeito demais para ser apenas coincidência? Compartilha aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade que pensa além da superfície, o que está escondido à vista de todos. Ao longo dos séculos, sociedades secretas moldaram impérios, influenciaram culturas e decidiram rumos que afetaram milhões de pessoas, tudo sob um manto de mistério. Entre todas essas sociedades, há uma que muitos teóricos acreditam estar por trás de todas as outras: os Illuminati. Segundo diversas teorias da conspiração, os Illuminati não apenas influenciam decisões políticas globais, mas também estariam infiltrados em governos, corporações e até mesmo nas outras sociedades secretas citadas aqui. Realidade ou paranoia coletiva? Você decide. Hoje, com a tecnologia, a vigilância e a manipulação da informação, o jogo se tornou mais sofisticado e talvez mais perigoso. Mas uma coisa não mudou: a necessidade de questionar, de olhar além da superfície, de entender que muitas vezes o que parece teoria da conspiração é apenas uma verdade que ainda não foi aceita. E você? Já parou para pensar em quantas decisões que afetam sua vida são tomadas sem que você saiba, por pessoas que você nem conhece? Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência. Se esse vídeo te fez refletir, se em algum momento você pensou, isso faz sentido demais para ser só coincidência, então curta esse vídeo agora e inscreva-se no canal sobre o tema. Aqui a gente mergulha fundo em assuntos que muitos preferem evitar. E mais do que isso, queremos ouvir você. Deixe nos comentários sua opinião sobre as sociedades secretas. Você acredita que ainda estão ativas, que moldam a nossa realidade? Ou tudo isso é apenas paranoia? O mundo não é feito apenas do que está na luz. E às vezes, o que está escondido à vista de todos é o que mais importa. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, sempre com temas que desafiam o óbvio e instigam a sua mente. Até lá! Fique atento e questione tudo.